E aí pessoal, meu nome é João Pedro, estou cursando o primeiro ano do ensino médio no Senai Firjansese e hoje eu vou estar falando sobre o livro Alto da Barca do Inferno, de autoria de Gil Vicente. Então, essa obra ela foi criada na Idade Média, em 1517, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a minha opinião entre a relação à obra trabalhada e sobre os comportamentos de cada personagem, dos personagens, os comportamentos sociais. Então, o livro se trata de duas barcas, sendo que uma iria para o céu e outra iria para o inferno. E se passam algumas pessoas e começa vindo um cara que era da nobreza, que ele pensava que só porque ele era nobre, que ele deixou pessoas rezando por ele, ele poderia ir para o céu. Mas pelos comportamentos que ele tinha, que ele não ligava muito para os outros, ele não foi para o céu e foi para o inferno. E um comportamento social que nós vemos muitas dessas vezes é que geralmente as pessoas que têm boas condições sempre acham que, como que eu posso falar? Sempre acham que têm um poder maior, que podem escolher para onde que podem ir, praticamente essas coisas. E com isso, eles também, as pessoas mais beneficiadas, com mais condições, com boas condições, elas muitas vezes não ligam para as outras pessoas, para como elas estão vivendo, se elas estão passando necessidade, essas coisas. E agora também vem o... Então, temos o Onzineiro, que ele era um homem ganancioso e só ligava para o dinheiro. E nisso, como um comportamento social, nós vemos muito hoje em dia também. Porque muitas das pessoas só ligam para o dinheiro. Por exemplo, veem o dinheiro como prioridade na vida, sem... Muitas das vezes eles nem felizes eles são, mas eles só ligam para o dinheiro, não curtem a vida. Aí, depois de um tempo, acabam que morrem e não aproveitaram a vida direito. E logo depois, nós tínhamos o Joânio Parvo, que ele era um personagem inocente, que ele era um morador de rua e sempre teve uma vida simples, mas ele fazia alguns pecados, mas não por ele querer, por conta dele ser muito bobo, o pessoal utilizava dele para poder cometer pecados. E nisso o anjo, na hora que ele chega lá para escolher, para entrar nas duas barcas, o anjo pergunta a ele se fala com ele que ele tem a liberdade de escolher se ele vai querer entrar ou não, porque ele sabia que ele não era aquela pessoa maldosa, que ele era bom, mas só que ele, por conta das pessoas, da inocência dele, ele era influenciado pelas outras pessoas. E nisso nós vemos também muitas das vezes aqui no nosso dia a dia, no nosso social, porque muitas das vezes as pessoas são bobas e algumas pessoas que acham ser mais espertas se aproveitam delas, fazendo elas fazerem coisas que elas não fariam. E logo depois disso veio um sapateiro, que ele era trabalhador, mas ele sempre roubou e enganou as pessoas, seus clientes. Então, na hora que ele chegou lá, não teve como ele fugir, como ele trocar e querer entrar na barca do anjo. Porque o anjo não deixou, porque ele já sabia. E nisso, nós podemos ver que nos dias de hoje temos muito disso. Muitas pessoas trapaceiras, querendo sempre se dar bem na frente do outro, e entre outras coisas. Logo nisso, a gente vinha a Brigada de Vaz, que ela era uma condenada à bruxaria e à prostituição. E ela chega lá querendo entrar na barca do céu, né? Mas como todos já sabiam que como ela já tinha a ver com a prostituição, ela mesmo não se prostituía. Ela prostituía outras pessoas.
E nisso ela falava que ela estava ajudando as garotas. E nisso ela achava que estava fazendo uma boa ação, mas na verdade ela não estava. E né, nesse comportamento social nós vemos muitas das vezes. Por exemplo, e nisso temos muitas pessoas no nosso dia a dia que pensam, não pensam, elas fingem estar ajudando as outras pessoas, mas na verdade elas estão só se beneficiando para elas mesmas, e as outras pessoas pensam também que ela está ajudando, mas ela não está. E agora nós temos o judeu, que foi um personagem recusado pelo diabo e pelo anjo, por não ser apto ao cristianismo. E nisso ele chega lá na barca falando, querendo pagar para entrar com o seu bode. E nisso, como ele não tinha ligação com o cristianismo e essas coisas, ele acabou indo para o inferno e ainda sem o seu. Então, agora temos o frade, que era um representante da igreja, mas ele vai para o inferno porque ele não cumpria as ordens de Deus, porque ele tinha uma amante e ele, quando morreu, queria levá-la junto. E nisso, essa crítica social que ele coloca ali, é porque muitas das vezes temos líderes religiosos no nosso dia a dia que se passam por uma coisa, mas realmente não são elas. E nisso nós vemos diariamente no nosso dia a dia, muitas vezes. Então, pessoal, essa é minha mãe, Raquel Santa Rita, e eu vou fazer as 3 perguntas para ela. Então, mãe, o que você acha das pessoas soberbas que humilham as outras? Então, essas pessoas pensam que o seu dinheiro e o poder e a condição social estão acima de qualquer coisa. E, na verdade, a gente vê hoje em dia que não é dessa forma. As pessoas maltratam, distratam outras pessoas, né, se aproveitam de certas situações por conta da sua condição social. E a gente vê, né, como no livro, na nossa vida, no dia a dia, que não é assim. O que realmente importa e o que realmente tem valia é a nossa essência, é aquilo que eu transbordo, é aquilo que eu transmito para as pessoas. Então, a segunda pergunta. O que você entende por hipocrisia? Hipocrisia é muito simples. É quando o meu discurso não condiz com a minha prática, né? Eu digo uma coisa, eu tenho um discurso muito bonito e no fundo a minha prática não é aquilo ali que eu saio falando, que eu apresento para as pessoas. Então, a última pergunta. Então, dê sua opinião sobre o tema abordado no livro. Então, o que eu penso a respeito do assunto do livro é que as pessoas muitas vezes esquecem que toda ação tem uma reação. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe, tudo que eu faço tem uma consequência, né? Então, e chega lá no final, não é o que eu tenho de dinheiro, não é a minha posição social, não é isso que vai valer, não é isso que vai contar, né? Se eu planto boas coisas, eu vou colher bons frutos, né? Agora, se eu planto arrogância, avareza, né, eu passo as pessoas para trás, eu engano as pessoas, com certeza a minha colheita não vai ser satisfatória nem gratificante para mim. Tá bom, então obrigado. Esse foi o trabalho. Espero que vocês gostem. E é isso. Valeu.